Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Acompanhe diariamente pelas redes sociais às 7:30 da noite. Mensagem Espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que tem por título Os Trabalhadores da Última Hora, propõe uma reflexão do ponto 5, que tem por subtítulo Os Obreiros do Senhor. E vou ler o início do primeiro parágrafo e o início do segundo para uma reflexão. Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Estas assertivas advertências de Jesus são bem dirigidas a nós, os espíritas, objetivamente dirigidas a nós, porque neste contexto de século XXI, de vivência da doutrina espírita, de alcance do conhecimento espírita com muita facilidade. O conhecimento espírita está disponibilizado de fácil acesso a todos nós, sem as dificuldades daquele tempo do cristianismo primitivo. Temos acesso aos saberes e nos são oportunizadas as chances do serviço no bem. Naqueles dias do cristianismo primitivo, o nosso testemunho era demonstrado nas arenas romanas, no enfrentamento das espadas, na perseguição dos leões e nas cruzes. Nosso testemunho era oferecido por meio da própria vida, o próprio sangue. Na atualidade, as facilidades que temos hoje de acesso ao conhecimento e de vivência de prática não nos solicitam mais aqueles testemunhos de forma extrema. Hoje o nosso testemunho é outro. É o da fidelidade. É o da fidelidade à mensagem. É o de demonstrarmos o nosso testemunho através da fé incondicional, da fé inabalável, que a despeito das circunstâncias, dos sofrimentos, das situações mais aziagas, nós vivemos a fé interminável, em Deus, nas suas leis e em nós mesmos. Mas é importante destacar que, como afirma o texto, que é assinado por o Espírito de Verdade, na mensagem lida, Deus procede neste momento aos censos dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. O Espírito de Verdade nos adverte que nossa disposição fiel, autodeterminada, resoluta, não aparente, se demonstra na nossa vivência da fraternidade, solidariedade e caridade. Mesmo que diante das situações mais desafiadoras, os sofrimentos mais superlativos, não abandonarmos os gestos de gentileza, de cordialidade, de bondade, em que pese as perseguições de toda ordem, mantermos-nos pacíficos, pacificadores. Embora as agressões, as mentiras de que fomos vítimas, a postura serena e, repito, pacífico, pacificador. Porque esse é o comportamento do cristão autêntico. E mesmo que estivermos às voltas com dificuldades importantes,
estamos comprometidos com o bem. De modo que, neste contexto das grandes conquistas da civilização, com a liberdade que as leis nos asseguram, com as possibilidades de acesso aos conhecimentos que as condições da tecnologia e das publicações dos livros nos ajudam, ao mesmo tempo a possibilidade de assistir às palestras, o encontro de grupo de estudos, ou seja, há um manancial de possibilidades de acesso aos saberes. E, diante de toda esta possibilidade, temos à nossa volta as relações interpessoais, o convívio social, para que, nesta forma relacional, possamos e saibamos vivenciar os paradigmas do Evangelho, os marcados pelo bem, pelo perdão, pela compreensão, pela capacidade de entender e compreender o outro, aceitar o outro como ele é, e nós adotarmos o comportamento que devemos. Então, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Assevera o Espírito de Verdade, no capítulo 20, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma advertência para nós outros, os espíritas, para que estejamos muito atentos, tenhamos muita lucidez para não deixarmos nos arrastar pelas distrações, as distrações dos prazeres, que não sejamos desviados do nosso roteiro libertador pelo poder, pelo dinheiro, pelas coisas, que não sejamos distraídos pelas ocorrências variadas de inúmeras possibilidades hoje propostas pela sociedade vazia, muitas vezes, de conteúdo, fazendo com que nós caiamos nas armadilhas, nas ciladas preparadas no terreno que jornadeamos. Por isso, muita atenção. Obreiros do Senhor, refere-se o Espírito de Verdade, na página lida. Tornemo-nos esses obreiros, os obreiros do Senhor, fiéis, autodeterminados, convictos, dedicados, comprometidos com a verdade e com o bem, atravessando este momento ciclópico de tantos desafios, de tantas dificuldades e mesmo sofrimentos, e que, a despeito de tudo, mantemos-nos fiéis e obedientes às leis divinas que nos planificam, que nos felicitam. Muita paz. Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Acompanhe diariamente pelas redes sociais às 7h30 da noite. Mensagem Espírita.